Ele faz um podcast e você vai, se você quiser, que você não, então, aí é que tá, se você quiser, Sócio. entre aspas. Ele te... Porque ele tenta, Ele e ficou é por enchendo isso o que eu saco. falei pra ela não ir. Eu falei, cara, é o seguinte, ele vai ficar enchendo o saco, vai ficar falando, porque eu combinei com ele, eu não queria ir. Mas eu falei, vou porque vai gerar um público e etc. Eu falei, então vamos, mas é o seguinte, eu só vou ficar de lingerie e é o máximo que eu vou fazer e vou fazer a entrevista. E eu pensei em fazer que nem o dela, ficar de lingerie, só que ela contou que ele vai encher o meu saco até eu ficar pelada, então eu falei, não. Vamos lá, vai ficar cozinhando ali as suas ideias pra te induzir a... Você foi? Fui. Você considerou um abuso? Assédio, amiga. Eu acho... Não um abuso, mas um assédio mesmo. Eu acho que é um assédio. Ele não passou do limite porque ele tava lá. Se vocês notarem o tom da minha voz diferente, é porque eu tô gripado, então me desculpem. Olha, eu não pensei que eu iria fazer um vídeo defendendo a Kine-chan, mas cara, dessa vez ela foi a vítima da história, ou que pelo menos é o que aparenta ser. Afinal, ela está fazendo uma acusação direta contra um diretor que atua na indústria pornográfica, que é o Fábio, mais conhecido como Ben Ted. E hoje eu vou estar comentando sobre esse assunto aqui neste vídeo. Pra quem não conhece Kine-chan, ela é uma influenciadora que produz conteúdos lá no TikTok e também produz conteúdos adultos. E alguns meses atrás ela acabou se envolvendo em algumas polêmicas, eu até abordei aqui no canal, e a partir dali a nossa relação ela não foi tão amigável assim. Mas eu nunca faltei com respeito, apenas critiquei algumas coisas que ela fez aqui na internet, que eu julguei ser bastante questionáveis e eu acabei comentando, só isso. E dessa vez o nome dela voltou a ser pautado aqui na internet, em uma maneira em que ela é a vítima da história. Eu acho que vocês já devem ter visto, mas os vídeos do Ramsés e do Kill, eles falaram a respeito dessa confusão, dessa treta que acabou envolvendo o nome da Kine-chan, do Ben Ted e também da Ting Lee. Elas foram participar de um podcast e nesse podcast elas acusaram diretamente o Ben Ted de assediar a Kine-chan. Tá, vocês podem me falar, mas eles estavam gravando conteúdos adultos ali. Isso aqui é meio que indiferente, não importa se você tá gravando conteúdos adultos ou não. Não é porque você tá fazendo conteúdo pornográfico que você pode assediar uma pessoa. Isso aqui ainda conjectura como crime. E esse Ben Ted, ele já é uma pessoa recorrente a respeito de assédios aí nessa indústria pornográfica. Não é apenas a Kine-chan que fez essas acusações, como também teve outras pessoas, até na delegacia, abrir um boletim de ocorrência contra ele. Inclusive, em uma matéria que foi publicada no UOL, eles foram conversar com 7 atrizes que trabalharam com ele e afirmaram ter passado por situações parecidas, onde todas o acusam de violência sexual. Em entrevista, uma atriz conhecida como Evelyn Boarque, ela disse enquanto ela estava fazendo a maquiagem, o Ben Ted, ele acabou chegando por trás e tentou forçar uma relação sexual com ela. Ela ainda completou falando que ele disse pra ela que se ela abrisse a boca, ela poderia perder outros trabalhos. E claro, uma pessoa nova, com apenas 20 anos de idade, atuando nessa área ali sem muita experiência, uma oportunidade que foi meio que aberta assim, ouvir um negócio desse meio que iria dar uma estabelecida, e querendo ou não, essas pessoas, elas são sim manipuladas. E pela pressão que ela estava sofrendo ali, ela resolveu ali no momento ocultar essa verdade. Como esses casos não passaram de investigação, ainda não teve nada concreto, não dá pra gente afirmar que isso daí realmente foi comprovado e é verdade. Eu vi aqui até que ele depois entrou em uma ação judicial contra essas pessoas que fizeram acusação contra ele. Já passou algum tempo e até hoje em dia está elas por elas. Não teve nenhuma resposta final da justiça. Mas sendo sincero pra vocês, quando eu vi a entrevista que ele deu pro New York Treta, eu não sei porquê, mas eu não consegui sentir firmeza nas palavras dele. E que pra mim dá a entender que essas acusações que fizeram contra ele não são mentirosas. Quando chegar nessa parte eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Bom, esse Ben Ted, ele é um diretor da indústria pornográfica conhecido como Hard Brasil. O nome verdadeiro dele é Fábio, porém artisticamente ele é conhecido como Ben Ted. Aí ele tem um programa que vai ao ar naquele site para maiores de idade e ele convida algumas meninas que trabalham nessa área, seja atuando em filmes mesmo ou apenas as que vendem packs, que no caso recente seria o da Ting Lee. Pelo que eu vi, eu não sei se eu posso afirmar isso pra vocês, mas pelo que eu vi, ela não faz vídeos, ela apenas vende packs. Isso funciona dentro de um carro e como é um podcast enquanto ele está dirigindo, ele vai conversando com as gurias e ao passar do tempo ele tenta deixar elas meio que à vontade e algumas delas acabam tirando as roupas ou simplesmente começam a fazer atos sexuais ali. Beleza, ele até dá um seguro falando que o carro é 100% protegido como a película nesse filme, ou seja, ninguém ali vai ver. Só que ele meio que caga nas regras, sabe, mano? Simplesmente do nada ele abre o vidro ali e deixa até os caras de fora tocar nas meninas. Eu não sei se elas deixam, elas permitem isso. Esse negócio aí é tão grave porque além dele estar supostamente assediando as meninas, ele compactua para que outras pessoas também cometam o mesmo crime que
que ele. Fora que isso daí é errado, né? Ele tá fazendo isso dentro de um carro. E além de que ele dá a entender que o filme que ele usa garante um escurecimento de 100%. Que dentro da lei é errado, né? Provavelmente você que tem um carro ou conhece muito dessa área, sabe que pela lei é permitido uma transparência mínima de 75% no para-brisa e de 70% nos vidros laterais dianteiros. E no restante do carro você coloca ali entre 30, sabe? E essas películas, isso filmes, elas têm que ser G35 ou a G20, que são aquelas que tem ainda um pouco de transparências, tipo, é escuro, mas também dá pra você ver um pouco. Mas pra você deixar 100% assim protegido, a melhor película pra isso é se você usar a G5, que aí não importa, mano, independentemente do que vai estar ali, velho, você vai estar errado de qualquer jeito, porque a G5 ela já é proibida por lei, porque ela sim escurece completamente tudo. E o Bill Ted dá a entender que o carro dele é protegido por 100% dessas películas. E todo esse tempo ele nunca foi pego. Mano, esse cara, ele tem muita sorte, porque se ele é parado pela Polícia Federal, eles vão acabar aplicando uma multa de quase R$200, o carro dele vai ser apreendido e ele ainda vai perder 5 pontos na carteira. E fora que isso depende do humor do policial, mano, que tem policial que ele bota pra ferrar mesmo, correndo risco até de perder a sua carteira de motorista. Eu tenho certeza que isso daí pode acontecer se o policial pegar ele com essas películas e ver que tem uma mulher pelada dentro do carro do cara. Aí já era, mano, esquece. Então, Bill Ted, você tá dando sopa pro azar, hein? Mas enfim, conversa vai e vem e eles acabam chegando no ponto do Blusão, né? Que o Blusão ele convidou a Ting Lee pra participar do podcast dele e é incrível como o Blusão sempre está envolvido em alguma merda, mano. Parece que tudo de ruim que acontece na internet, o Blusão tem que estar no meio. Aí a Ting Lee disse que não queria participar do podcast dele, então ele acabou surtando porque ela não queria ir. Eu não sei o que deu nele, que simplesmente do nada ele falou: então você quer ir pro carona com o Bill Ted? É engraçado que mesmo ele falando várias vezes que ele não é sócio, não trabalha junto com o cara, toda vez que tem alguma oportunidade pra ele levar alguma menina pro Bill Ted, ele vai e leva. Eu não sei se ele ganha algum dinheiro com isso. Provavelmente ele deve ganhar, cara. Mesmo que eles neguem aí, eu acho que ele deve ganhar alguma coisa por fora. Mesmo se a Ting Lee fosse ou não, mas ele já levou a Dani Hill, que foi uma pessoa que morou com ele. Outras pessoas também moraram com ele já levou. E essa mais recente aí, que é a tal da Missy Fiona, sei lá, foi uma das pessoas também que foi participar desse programa aí do Bill Ted. Aí a Ting Lee, em dúvida, ela acabou perguntando pra Kine-chan como que foi a experiência dela em ter participado desse programa do Bill Ted. Aí, meus amigos, ela resolveu abrir a boca e falar tudo, que ela acabou aconselhando a sua amiga a não ir pra esse programa, porque ele obriga ela a fazer coisas que ela não queria. Nesse caso, eu vou colocar um trecho do vídeo do Kill. E eu pensei em fazer que nem o dela, ficar de lingerie, só que ela contou que ele vai encher meu saco até eu ficar pelada, então eu falei não. Vamos lá, vai ficar cozinhando ali as suas ideias pra te induzir a... Você foi? Fui. Você considerou um abuso? Assédio, amiga. Assédio. Significado de assédio: insistência, impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Vamos analisar pra não ter erro. E esse rapaz que tá aí, quem é? Esse rapaz daqui era o namorado. Oh, ela trouxe o namorado, galera. Noivo agora, noivo. Noivo? Se eu não tomar ele até o final da carona de você... Ok, temos um começo que aparentemente tá em ordem. Foi só uma brincadeirinha. Sem graça, mas foi uma brincadeira, eu acho. O que tem nessas prévias? Tem umas coisas picantes também? Tem. Sim. Inclusive, às vezes, quando a gente bate metas, por exemplo, a última meta que a gente bateu foi 60 mil inscritos no Telegram gratuito, né? Aí eu solto um vídeo sem censura. Quando bate meta de inscrito, eu solto um vídeo gratuito pra eles. Ô, gente, vamos fazer uma meta pra ela, porque se ela bater a meta aqui, aí ela tira tudo. O que vocês acham? Tá, estipular esse tipo de meta depois do combinado esse que deixava bem claro que ela não queria tirar nada, é um tanto quanto desrespeitoso. Pra não falar desgraçado, ou filha da puta, arrombado do caralho, mas beleza. Vamos considerar que o velho ali tem algum tipo de problema mental, não sei. E você podia ficar mais à vontade pra galera, né? O que você pode mostrar pra galera aqui, pra deixar a galera doidinha pra ir ver você lá? Então você já não vai... Tá de calcinha, né? O pessoal não tá vendo tua calcinha. E sabia que o Ted rouba as calcinhas de todo mundo nas caronas? Sério? É. Tem uma coleção? É, todo mundo depois que tira... A pessoa tira a carona, vai pro Ted. O Ted é igual o Vando, colecionador de calcinha. É, tá começando a ficar chato. Velho de pau duro é foda. Ela já deixou extremamente claro, antes de começar o podcast, sobre o que ela faria durante o papo. Deixou claro mais uma vez durante a viagem. Mas aí o velho, como é velho, não consegue deixar o espírito de velho de lado e fica insistindo pra ela fazer algo que ela não quer. Olha que doideira. O que no final das contas vai ser ruim pra ela. Porque o público desse velho, provavelmente é tudo um bando de imbecil de pau duro, vai chegar na conclusão de que ela tá sendo filha da puta. Sendo que é o contrário. Kine-chan
Kini-chan deveria ter dito durante o programa algo como: porra, caralho, velho, faz um esforço, pelo amor de Deus, pra lembrar qual foi o combinado. Lembra? Aquele que a gente fez antes de ligar a câmera, aquele que você concordou e eu acreditei. Lembra, velho? Porque algo me diz que você esqueceu. Sim, não sei, né? Não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu acho que você esqueceu. Caralho, que desgraça, velho infernal. E que isso aí sirva de ensinamento pra quem pretende ir na carona do Ted. Se você aí combinar alguma coisa com esse velho antes do programa, saiba que as chances dele meter o louco depois é grande. E aí no final é você que vai sair como filha da puta. Eu tenho uma ideia legal. Você podia, ó, vê aí, é só uma ideia, você que me diz. Você podia tirar a calcinha e o vestido tampando a galera. Fazer aquele negócio assim, mostrar pra galera que tá sem calcinha. E ela não quis ficar pelada na carona, viu, gente? Não, gente. Aí vocês vão lá, perturba ela, perturba, fala, faz mais uma carona e tira tudo. Vou esperar vocês convencer ela, entendeu? Perturba ela, fala assim, vai na carona de novo, tira tudo, perturba até ela voltar, entendeu? Meu Deus, agora eu entendi porque a garota do podcast disse que foi assédio. Esse cara não para nunca. Eu não vou estar afirmando que todas as gurias que vai lá nesse programa, elas ficam desconfortáveis. Porque sim, tem meninas que vai lá e faz o que ele quiser, e ela não se mostra desconfortável de maneira nenhuma. Mas mesmo assim, isso não impede das pessoas a praticarem coisas erradas. Ele simplesmente do nada começa a abrir o vidro do carro, façam que as outras pessoas que estão fora do carro toquem nas meninas, e uma hora ou outra ia aparecer pessoas criticando essas atitudes do Ted, como foi o caso da Kini-chan, da Ting Lee, das outras gurias também que fizeram denúncias contra ele. Eu vi que o New York Treta fez uma entrevista com ele pra ele esclarecer, né, e dar a sua versão sobre esse caso. E sendo sincero, mano, já adianto pra vocês que eu não consegui sentir nenhuma firmeza nas palavras dele. Fora que a gente vai ver ele quase sempre se contradizendo ali. Então, a questão do carro nunca deu problema, porque é a mesma coisa, eu tô dentro do meu carro, é como se eu estivesse dentro da minha casa. Literalmente 5 segundos de vídeo e o Ted já admitir que ele quebra leis de trânsito. Porque aqui ninguém é burro, você sabe que você não pode ficar do mesmo jeito que você tá na sua casa, você tem que estar no seu carro. Porque, vamos lá, ele é acostumado a andar de chinelo na casa dele. Então, como o carro dele é a casa, ele vai andar de chinelo no carro também. Que pra quem não sabe, vocês podem achar isso besta ou não, mas é uma quebra de lei. Você não pode fazer isso, você paga até multa. Eu que sou motoqueiro, por exemplo, eu não posso andar de chinelo pra lá e pra cá também, porque é proibido por lei. Fora as outras paradas que ele faz aí, que eu não preciso nem mais citar aqui pra vocês, né? Como fazer sexo dentro do carro, usar isso filme que não é permitido, que pelo visto ele tá se importando com as infrações que ele tá cometendo. Os vídeos estão fechados, entendeu? Quando a gente para alguém, é combinado, tanto que já teve gente até que entrou no carro e continuou. Então isso não tem problema nenhum, não tô causando nenhum transtorno, nada. O vidro, ninguém vê dentro do carro e o vidro é completamente escuro, sem a possibilidade de ninguém na rua tá vendo nada, entendeu? A questão aqui talvez não seja nem das pessoas ali que estão lá fora ver o que tá acontecendo ali dentro do carro. O negócio é que já é grave, já é crime você tá fazendo isso dentro de um automóvel. Você pode pegar uma pena de até 1 ano se a polícia flagrar você fazendo esses atos sexuais dentro do carro. E como eu citei antes, se você for tentar falar pra policial, mas o carro ele tá 100% protegido, ninguém tá vendo nada. Aí eles vão perguntar pra você, mano, que película ou filme você tá usando? Aí você vai e fala, uma G5, porra, mano. Você acabou de se ferrar ainda mais. Então, questão da Kini-chan, foi combinado. Na verdade, ela nem combinou comigo primeiro. O Luizão falou se ela queria participar. Ela falou que queria, só que ela não tiraria a roupa. Vocês ouviram. Primeiro ele falou que não foi combinado. Depois ele falou que eles combinaram, deixaram bem claro que ela não iria tirar a roupa. Quem tá falando isso aqui não é eu, mano. É o próprio Bill Ted. Vamos continuar ouvindo. Aí eu questionei se podia ser de lingerie. Ela falou, tudo bem, de lingerie tudo bem. Só que ela chegou com uma roupa que ela se diz lingerie, que não é lingerie, porque quando a gente acabou a carona, fomos numa lanchonete, ela entrou com essa roupa na lanchonete, tomou café, tudo com essa roupa. Ninguém toma café numa lanchonete com uma lingerie. E daí, mano? Então quer dizer que isso daí te dá direito de forçar a menina a ficar pelada ali? Dá direito a assediar ela, porque ela não foi de lingerie? E ela sabe que eu iria insistir. Que ela assistiu várias caronas. Ela falou pra mim, não, assisti pra ver como que é, tal. Falei, não, é desse jeito. Entendeu? Aí a gente foi tudo combinado. O combinado ela era tirar a lingerie. Tá tudo pra ela ficar de lingerie. Foi tudo previamente combinado. Entendeu? Aí
E eu fiz minha parte, que eu tenho que ficar dando uma de bobo, tentando, não, tira isso, tira aquilo, vamos lá, tal, entendeu? E não tem a questão de, eu só não passei dos limites porque o namorado dela estava lá. Minha esposa também estava lá. Quem acompanha a Carona sabe que eu faço o papel daquele chato que fica perturbando o tempo todo. Então a defesa dele é que ela sabe que ele iria assediar ela, mesmo ela não querendo. Basicamente, foi isso que ele quis dizer aí nesse finalzinho de vídeo, com toda a sinceridade do mundo. Esse vídeo aí era pra ser uma defesa, pra ele tentar justificar o porquê que eles gravam daquele jeito. Mas no final, meu amigo, você acabou se ferrando ainda mais. Era melhor você nem ter feito esse vídeo aí pro New York Treta. Só confirmou tudo aquilo que a gente tava dizendo por aí, mano. Ô, Bionted, assim fica difícil, mano. Eu tentei ser bem parcial aqui e eu ainda vou ser parcial até o final desse vídeo, porque também eu não vou aqui exaltar Kine-chan, falar que ela é perfeita, porque a gente sabe que ela já fez coisas bem questionáveis aqui também. Mas a sua situação nesse caso aqui é bem complicado, mano. É bem difícil você ver alguém que vai ficar do seu lado, principalmente porque não faltam motivos pra te criticar ou falar que você tá errado, porque tem vários erros, seja as infrações de trânsito, o modo como você trata as meninas, as acusações que você já sofreu. Mano, é uma lista bem completa. Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando desse caso do Bionted, porque eu vou te falar, mano, se as pessoas conseguirem provar mesmo que o que ele faz é algo criminoso, eu não sei como que é, eu não sei como tá a apuração dos outros casos, porque isso que aconteceu com a Kine-chan pode ser uma porta aberta pra aparecer outros casos por aí. Aí, meu amigo, a sua situação vai ficar mais complicada do que ela já está. Bom, mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Comentei a respeito dessa situação aí da Kine-chan, do Bionted, da Cheng-Li, também de outros casos que apareceu aí envolvendo o Carona com Ted. Bom, agradeço a todos que ficaram até aqui, e se você gostou do meu canal e não for inscrito, se inscreve, deixa seu like pra ajudar o YouTube a divulgar mais, e ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. É isso, falou!